Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença, internautas que nos acompanham à distância, em todas as atividades desta casa, damos sequência hoje ao Seminário Brasil-Brasis com um tema da maior pertinência e oportunidade, com um título muito feliz do nosso coordenador acadêmico Cícero Sandroni. O livro A Aventura Não Terminou. Reparem que o título é afirmativo. É uma tomada de posição do coordenador a priori. E isso é uma provocação. Como todos sabem, o Seminário Brasil-Brasis se volta, e gosto sempre de reiterar isto aqui, para a cultura para a cultura que se está fazendo no cotidiano da nossa realidade. É uma das dimensões da academia, voltar-se para o contemporâneo, inserida na realidade do todo-dia brasileiro, ao mesmo tempo, e também planetário, ao mesmo tempo em que cultua a memória, ao mesmo tempo em que tem um ciclo que se destina à cultura feita, aqueles valores que a sociedade brasileira considera que são dela representativos, mas com a consciência que a casa tem da cultura como alguma coisa em processo, a dinâmica que preside o processo da cultura. É dentro disso que nós hoje nos debruçaremos numa organização do seminário em que a escolha do tema, a escolha dos convidados, pertence ao coordenador, no caso acadêmico Cícero Sandroni, cabe ao coordenador-geral apenas a apresentação. A palavra, então, vai para Cícero Sandroni, que comandará, não diria um debate, mas um pronunciamento sobre as mais variadas formas, como eles quiserem e desejarem. Se quiserem debater, debatem. Se quiserem apresentar pronunciamentos paralelos, o fazem, que são, para nossa satisfação e honra, Paulo Rocco e Janaína Sena. Com a palavra, Cícero Sandroni, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor coordenador-geral. Antes de mais nada, quero dizer que eu não comando nada, eu apenas coordeno, e coordeno subordinado ao coordenador-geral. Mas, enfim, nós estamos aqui para discutir o problema do livro brasileiro, que foi denominado Uma Aventura. E, realmente, o que a gente sente ao ler os livros sobre os livros é que foi uma aventura cheia de peripécias, uma aventura em que o livro, às vezes, se confundiu com o jornal, ou o jornal com o livro. Quando se fala em leitura no Brasil, eu me lembro muito que José de Alencar lia para sua família os folhetins do Jornal do Comércio. Os folhetins foram publicados nos jornais do segundo reinado e no começo da Primeira República. Traziam folhetins que vinham do estrangeiro, folhetins aqui também produzidos, mas todos em boa literatura, como, por exemplo, Os Miseráveis, né? Ontem passou até o filme na televisão, o musical Os Miseráveis, que com toda aquela força romântica que tinha o romance de Victor Hugo, e imagino como terá sido os leitores do Brasil, porque o Jornal do Comércio tinha uma edição nacional, quer dizer, chegava, atrasado, mas chegava, acompanhar capítulo por capítulo as histórias de Jean Valjean e de Javert. E lembrando que o José de Alencar, quando já garoto, já alfabetizado, lia para as senhoras da casa, que já não tinham mais condições de ler, todos esses folhetins que passavam pelo crivo de bons tradutores, por exemplo, Gonçalves Dias, que foi um tradutor, um revisor dos folhetins. Então, houve nesse sentido, nós temos aí uma geração de leitores que se confundiam com... E Machado de Assis, de Lima Barreto, todos eles publicaram antes seus livros em folhetins, que depois eram publicados em livro e que vendiam
muito bem, como todos sabem. A Casa em Brasil Brasis cultua o contemporâneo. Por isso, nós vamos discutir aqui a situação do livro no Brasil hoje, agora e hoje. Mas também essa casa também respeita e cultua o passado. A gente procura também mostrar como a história do livro ou a história da tipografia no Brasil. Eu mesmo trouxe aqui um exemplar de uma máquina, uma primeira máquina. Queria mostrar, mas o nosso pessoal aí da técnica disse que não podia mostrar. Tem algum diretor, o secretário-geral, tem que melhorar essa situação para a gente poder mostrar essas coisas, que quem quiser depois está aqui às ordens. Estou brincando, Alberto. Alberto, muito obrigado pela presença aqui do secretário-geral da Casa, de Edmar Jacha, de Venâncio e de professor de nós todos, Bechara, Rosisca, querida amiga, e Antônio Torres, romancista, contista, agitador cultural. Agitador é bom. Agitador cultural, está sempre andando pelo Brasil, fazendo a propaganda do livro. Mas, enfim, o livro, o que é o livro? É a aventura do livro. Só para dar uma entrada aqui no assunto, né? Mas se você vai entrar, eu peço permissão dentro do formato livre desse... Perdão? Como você vai entrar no assunto, Sim. Eu peço permissão nesse formato livre do seminário para dizer quem é que vai entrar no assunto. É Cícero Sandroni, que cursou jornalismo na PUC-RJ e administração pública na Escola Brasileira de Administração, EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Afinal, nós já sabemos quem é, mas sempre é bom reiterar, né? Foi chefe de reportagem no Correio da Manhã, escreveu por 5 anos a coluna 4 Cantos de Oposição ao Regime Militar, trabalhou na Tribuna da Imprensa em O Cruzeiro, foi repórter do Jornal do Brasil, editor do Caderno B e do Suplemento Livros. Mais tarde, a partir de 1976 a 83, escreveu o Informe JB. Quem viveu, viu e leu. Em 1960, assumiu a chefia da reportagem política no Diário de Notícias. Em 1976, retoma a revista Ficção, fundada em 1965 com Antônio Olinto. E, em 1990, foi editor-geral da Tribuna da Imprensa, onde escreveu página semanal sobre cultura e política. Em 1991, criou, para a Prefeitura do Rio de Janeiro, o mensário literário Rio Artes. Convidado pelo ministro da Cultura, Antônio Weiss, e pelo presidente da Funarte, Ferreira Goulart, dirigiu o Departamento de Ação Cultural da entidade. Editou, com Goulart e Ivan Junqueira, a revista cultural Piracema. Foi diretor adjunto do Jornal do Comércio. Participa de vários júris de prêmios jornalísticos e de literatura. Colaborador de diversos jornais e revistas, publicou, entre outras obras, Aos Trejésios de Ataíde, O Século de um Liberal. Cosme Velho, Passeio Literário pelo Bairro. 50 anos de O Dia, História do Jornal. O Peixe de Amarna, ficção. 180 anos do Jornal do Comércio, 1827-2007. Gente do Rio, Eles Iluminaram a História. Organização de Nilo Dante Giovanni. A Arte de Mentir. Batman Não Foi Abuso, livro de contos. Eu não podia deixar de fazer esta apresentação do nosso querido Cícero Sandroni, que passa agora a assumir de direito de fato o comando desta mesa. A palavra é sua. Muito obrigado, Domício. Muito obrigado, Domício. Meus amigos, o passado não perdoa, né? Há 15 anos, sempre que eu venho para essa mesa, esse mesmo texto é lido. E eu tenho a impressão não, de esse que... mesmo não, tem acréscimos, é a edição atualizada. Porque tem mais 2 livros aí. Tem 2 livros, um do Rocco, quer dizer, que é a Arte de Mentir, que eu espero não praticá-la aqui nesse momento. Não é um livro de autoajuda, não. Mas, enfim, se me permitem, eu gostaria de ler um pequeno trecho de Jorge Luiz Borges sobre o livro, que eu acho bem interessante para
a gente começar a nossa conversa. Borges diz o seguinte: dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões do seu corpo. O microscópio, o telescópio são extensões da sua visão. O telefone é a extensão de sua voz. Se eu pudesse acrescentar alguma coisa, a televisão é a extensão da sua estupidez, mas deixa isso para lá. Em seguida, temos o arado e a espada, extensões do seu braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é um exercício da memória e da imaginação. Um exercício da memória e da imaginação. Acho que esse é o assunto que a gente vai debater aqui. Por que esse assunto da memória e da imaginação hoje está numa fase tão difícil, nessa fase dificílima pela qual o Brasil passa? Teria algumas ideias, mas depois a gente pode discutir mais. Mas é bom não esquecer que o Brasil só teve tipografia, a primeira, Pedro Corrêa do Lago está aqui. Por sinal, lembrar Pedro Corrêa do Lago, gostaria de lembrar que hoje se comemora o centenário do embaixador Antônio Corrêa do Lago, pai do Pedro Corrêa do Lago, e, ao mesmo tempo, cunhado de nosso querido ex-companheiro, saudoso companheiro Sérgio Corrêa da Costa. Só essa observação. Não é uma declaração de voto, não. Mas, enfim, eu achava que nós estamos numa fase que a tipografia começa com o Gomes Freire, e logo Gomes Freire de Andrade, e logo acabam com a tipografia dele, porque a Dona Maria Louca não queria a indústria no Brasil. Passamos 300 anos de escravidão. Temos a primeira universidade 400 anos depois. Então, quer dizer, por mais que a gente pense do ponto de vista histórico, o Brasil é um país que jamais teve uma preocupação mais decisiva, jamais, nem nos governos que vieram da Primeira República, do Constituinte de 46, do governo militar, nem pensar, mas da Constituição de 88, não houve nunca uma atenção, uma política em relação à leitura e ao livro. Não houve. Surgiram instituições que promoveram o livro, mas em caráter privado e particular, e aqui também vai um pouquinho de propaganda da Fundação Nacional do Livro Infantil, fundada pela Laura Sandrone, que trabalhou muito no sentido da divulgação do livro infantil. Mas iniciativas todas que deveriam complementar uma política nacional do livro que não existe hoje, que não existe. Essa é uma opinião talvez radical, não sei se os editores aqui presentes vão concordar, mas eu vou então passar a palavra a Janaína, ladies first, se você me permite. A Janaína, Guimarães de Senha. Janaína Sena é graduada em Letras pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro em 1998. Concluiu sua dissertação de mestrado pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira da mesma universidade. Doutorou-se pela PUC do Rio de Janeiro em História Social da Cultura, apresentando a tese Flores de Antânio, as antologias oitocentistas e a construção do passado literário, sobre a formação do cânone literário nacional. O trabalho recebeu o Prêmio CAPES de Teses em 2007, em forma de bolsa de pós-doutorado, concluído na Fundação da Casa de Rui Barbosa, no setor de Filologia Românica. Publicou artigos de literatura brasileira e historiografia, especialmente literária.
Atua no mercado editorial desde 2002 e já traduziu mais de 30 livros a partir de originais em inglês, francês, espanhol e catalão. Atualmente é editora responsável pelo catálogo nacional da Nova Fronteira e da Agir, que conta com autores como Evanildo Bechara, Rubem Fonseca, Ariano Suassuna, Alberto da Costa e Silva, Nelson Rodrigues, Caio Fernando de Abreu, Milor Fernandes, entre outros, inclusive o orador que vos fala. Por favor, com a palavra, Janaína. Obrigada. Eu agradeço muito ao Cícero pelo convite. É verdade, você não está aí muito porque, na verdade, é meio dividido o editorial lá. Então, na verdade, você é editando de outra editora. Mas, enfim, é da mesma Nova Fronteira. Agradeço a Domício, agradeço a vocês por estarem aqui, e acho que eu não devia estar aqui. Peço de antemão desculpas para vocês, porque eu vou ler. Eu não sou uma pessoa que fale de improviso bem, então eu anotei aqui o que eu queria falar para vocês, e vou ler de maneira mais calma possível, se eu conseguir. Fica à vontade, Janaína, porque o formato do seminário permite que você fale como quiser, do jeito que quiser, se quiser ler como leitura, pode ler. Ótimo. Sem preocupação nenhuma. Pode descontrair à vontade. Tá ok, bom? Obrigada. Porque, enfim, falar para os meus autores é sempre impactante, né? Eu começo, meio boa aluna, com o meu texto. Eu fiz uma epígrafezinha, bem estilo texto acadêmico, embora ele não seja nada acadêmico, é bom dizer. Eu quis, afinal, eu acho que eu não sou uma especialista no tema, então eu trabalho com isso e observo, e acho que posso dizer algumas coisas. Mas, então, eu não queria uma fala nada, né, que fosse voltada para o acadêmico, porque não são observações gerais. Vou levantar questões para a gente levar aí, discutir, pensar. Então, eu começo com uma epígrafe do Caetano Veloso. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tátil, que votamos aos maços de cigarro. Enfim, o que me interessa aí é essa história do amor tátil, e ele vai aparecer depois. Quando eu fui convidada para participar desta mesa, o que de cara me chamou a atenção foi o título escolhido. O livro A Aventura Não Terminou, e especialmente as ideias de aventura e de término. Começando por esta última, nota-se que havia um horizonte de expectativa num passado não muito distante, que nossa experiência atual mostra não ter se cumprido. De toda forma, a morte anunciada do livro não era exatamente definitiva, absoluta, categórica, irrevogável. Uma década atrás, o atestado de óbito não se dirigia ao livro em si, mas ao suporte, ao livro de papel, que, vaticinavam alguns e temiam outros, seria substituído pelo livro digital, como aconteceu com a música, por exemplo. Os números nos mostram uma realidade diferente, mas, antes de falar deles, e eu quero lembrar aqui que eu sou de letras e não tenho a menor habilidade com números, então, por favor, tenha um pouco de boa vontade com isso. Vamos voltar ao título dessa mesa. As acepções 1 e 2 do termo aventura, segundo o dicionário do acadêmico e professor Bechara, né, também meu autor, deixa eu ver aqui, 319. Então,
Então, as acepções que nós temos aqui para a aventura são projeto que exige ousadia, riscos, etc. E a segunda acepção, empreendimento de alto risco. Bem, acho que qualquer um que trabalhe no mercado editorial brasileiro, especialmente no momento atual, em que a crise econômica o atingiu em cheio, afetando livrarias e outros canais de venda, vai achar razoável dizer que há uma boa dose de ousadia e uma maior ainda de risco em se lançar livros. Mas, contra todas as expectativas pessimistas, continuamos lançando livros de papel e digitais todos os meses, diariamente, obtendo uma recepção impressionante para um país de poucos leitores, poucas livrarias e, infelizmente, pouco incentivo à cultura em geral e à leitura em particular. Se a aventura, felizmente, não terminou, proponho, então, problematizarmos um pouco, que seja, o que aconteceu até aqui, né? Talvez nesses 10, um pouco mais, né? Uma década, um pouco mais de livro digital. Mais uma vez, comparando o mercado editorial ao musical, vimos nos últimos 2 ou 3 anos, talvez um pouco mais, aplicativos como Spotify, Google Play, Deezer, entre outros, enterrarem a indústria de CDs. O livro digital, por sua vez, nem de longe chegou a ter essa força de aposentar o livro de papel e a experiência de leitura que ele proporciona. O sistema de assinatura, sem que o ouvinte possa baixar definitivamente suas músicas favoritas, chegou também ao livro com o Kindle Unlimited e da Amazon. Mas, até agora, segundo os relatórios da própria empresa, a versão digital não canibalizou a física. Pelo contrário, tem ajudado na venda da última, servindo muitas vezes na divulgação dos livros físicos. A possibilidade de ler um trecho de determinado livro em pré-venda, por exemplo, ajuda o leitor a se decidir pela compra. Além disso, os livros fora de catálogo, ou que apenas tenham sido lançados em versão digital, podem despertar no leitor a vontade de procurar um lançamento mais recente desse ou daquele autor. Mas essa é uma experiência ainda bem incipiente que, ao meu ver, difere bastante da venda de livros digitais, que é uma espécie de empréstimo, né? Essa coisa do Kindle, né? Você paga uma mensagem, é como o Netflix, é como esses Spotify da vida. Então, essa experiência, eu acho que é bastante diferente da venda dos livros digitais. Não é comum entre nós o sistema de empréstimo formal de livros e mesmo a frequentação de bibliotecas públicas, a não ser em período escolar, quando se está fazendo pesquisa acadêmica ou ainda quando se quer prestar concurso, não é comum. Então, os empréstimos pessoais talvez sejam mais corriqueiros, apesar de muita gente declarar ter ciúmes dos próprios livros e só emprestar para alguns poucos escolhidos que vão cuidar bem dos seus exemplares. Daí se pode concluir que, em muitos casos, o conteúdo não é absolutamente desligado da forma quando estamos falando de livros. Nesses tempos de interação intensa nas redes sociais, mais do que nunca tenho percebido isso. Nos últimos 4 anos, a Nova Fronteira vem publicando clássicos nacionais e internacionais em uma apresentação bastante atraente, capa dura, guardas muito bonitas, texto bem cuidado para textos, e muitas vezes em caixas. Eu trouxe uma só para mostrar, né? Caixas que têm mais de um volume, às vezes obra reunida de um determinado autor, obra completa, ou as suas grandes obras. Então, agora me perdi.
Sim. Então, né, estou falando dessa coisa dos livros serem atraentes fisicamente, e a resposta do público tem sido espetacular e diz muito do valor que se atribui a esse combo forma e conteúdo. Só para exemplificar aqui, vários leitores comentam que serão obrigados a comprar os nossos lançamentos, apesar de possuírem o mesmo livro já, numa edição antiga. Os elogios chegam a ser divertidos, e eu copiei alguns. Nova Fronteira, você vai me levar à falência. Nova Fronteira, assim não dá tempo de retornar o fôlego das últimas compras. Mais um box da Nova Fronteira para comprar. Ai, minha carteira. Então, assim, os leitores estão realmente mostrando que esse é um formato que está agradando, né? Leitores como esses, que atribuem tanto valor ao objeto livro, provavelmente ainda não estão preparados para passar do impresso ao digital. Talvez estejam até dispostos a ler um ou outro texto em e-book. Talvez percebam as facilidades e a praticidade desse suporte, mas provavelmente continuarão a comprar e querer ter o livro de papel na sua biblioteca particular. Fiz uma pequena pesquisa com alguns desses leitores e escolhi propositadamente indivíduos que estão na faixa dos 20 e poucos anos. Pessoas que gostam de ler, que mantêm blogs ou páginas de Instagram, Facebook, que seja, dedicadas a livros, e participam de clubes de leitura ou apenas gostam de falar de suas leituras. Praticamente todos me disseram que preferiam os livros físicos pelo contato do papel, o cheiro, a possibilidade de marcar as páginas, dobrando, com post-it, seja lá como for, uma marca pessoal, né? De fazer anotações de próprio punho, de ter o livro na estante. Por aí se vê que o Caetano Veloso acertou em cheio ao chamar essa relação, né, com os livros de amor tátil. Analisando todos esses argumentos pró-livro físico, talvez apenas o último me pareça realmente incontornável. Ter livros na estante, poder quantificar seu conteúdo e exibir que já se leu, ou que supostamente já se leu, são prazeres que nenhum e-book vai conseguir proporcionar. Penso que os livros digitais vieram para ficar, pois apresentam vantagens significativas, e aí eu vou listar algumas que eu me lembrei. Não tem custo gráfico, de distribuição ou de estocagem, podem ser comprados fora do horário comercial. Assim, quero ler tal livro agora e entrar meia-noite e comprar e imediatamente ter acesso a ele. Oferecem a opção de busca no arquivo, coisa que nenhum índice onomástico ou de conteúdo será capaz de superar, porque o conteúdo foi estabelecido por alguém. Eu posso estar querendo outra coisa naquele conteúdo, e aí o livro físico não vai me dar isso. Não pesam, não precisam ser espanados, não amarelam, não soltam as páginas, não é um comercial de Havaianas. Oferecem ajuste de fonte ao gosto do freguês, e entre outras facilidades, inclusive a de publicação. Podem não ter caído ainda no gosto dos leitores em geral, mesmo dos mais jovens. Podem representar números tímidos no faturamento das editoras e dos autores, mas aos poucos vêm se consolidando e suas inúmeras possibilidades seguramente ensejarão consideráveis inovações literárias. Aliás, falando em números tímidos, acabei preferindo evitá-los, até porque eu não sei se são tão tímidos assim. Segundo o estudo da Amazon, o faturamento geral das editoras, que incluíram obras no tal do Kindle Unlimited, aumentou 37% em 5 meses. É bastante. E parece que alguns autores independentes estão vendendo muito bem a ponto de poder viver dos royalties recebidos, coisa bem pouco comum no Brasil. Em um movimento inverso ao habitual,
Alguns desses autores foram contratados por editoras tradicionais do mercado e viram seu livro digital ser publicado em papel. Seria mesmo uma inversão ou sinal dos novos tempos? Eu não sei como esses livros se saíram na versão impressa, mas talvez fosse interessante estudar esses casos específicos, né, até para entender como as editoras podem interagir com esses autores independentes, né, que estão se autopublicando. Bom, não, isso já foi. Curioso mesmo é pensar que, para o autor, ter sua história publicada em livro físico é uma espécie de ideia, de ideal a ser alcançado, mesmo que o livro estivesse fazendo muito sucesso na plataforma digital. Um exemplo cabal disso é o Prêmio Kindle, uma parceria que a Nova Fronteira tem com a Amazon, e já há 3 anos, e que, além de premiar com parte em dinheiro, premia também com a publicação do livro, que já está publicado digitalmente, né? Uma das premissas para a pessoa participar do prêmio é publicar na plataforma Kindle, portanto, digitalmente. E aí o prêmio é a publicação impressa. Bom, mas estou terminando aqui. Antes de terminar, eu queria só mencionar um vídeo que foi muito difundido uns tempos atrás e que aborda, de um modo muito bem-humorado, algumas das questões levantadas aqui. É um sujeito que apresenta um novo dispositivo de conhecimento notável, o Book, e explica que ele não usa cabos, não precisa ser conectado, não usa baterias e, portanto, não precisa ser recarregado. Não trava, não precisa ser reiniciado e ainda é composto de materiais reciclados. Vantajoso. Não sou estudiosa no assunto, como eu disse, e não me aventuro a fazer previsões de longo prazo. Mas, por enquanto, eu concordo com esse caráter revolucionário do livro impresso e acho que o digital veio para somar e não para reduzir, ou talvez multiplicar e não dividir. Eu disse que eu não sou boa de números. O que eu posso dizer, e gostaria, a partir da minha experiência na área, é que o livro vai bem. Obrigada. Muito bem. Foi muito interessante, muito informativo, muito instigante o seu depoimento. Agora, talvez pudéssemos deixar os comentários para depois ouvir o próximo palestrante, que é o editor Paulo Rocco, e, em seguida, a gente faz os comentários ou perguntas. Então, eu vou apresentar meu amigo Paulo Rocco, porque ele iniciou a trajetória no mercado editorial na editora Sabiá, dos nossos queridos amigos Fernando Sabino, Rubem Braga, em 1967. Ele conviveu de perto com grandes escritores da época, como Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, entre tantos outros. Em 75, partiu para uma carreira solo, uma aventura, um empreendimento, e fundou a editora Rocco. Essa nova casa editorial começou com 2 sucessos, os 2 primeiros títulos publicados pela editora: Teje Preso, de Chico Anísio, e Casos de Amor, de Marisa Raza Gabalha, que alcançaram as listas dos mais vendidos da época. Na década de 1980, a editora ousou trazer para o catálogo pensadores como Michel Maffesoli e Jean Baudrillard, além de nomes da vanguarda do cenário político, como Fernando Gabeira, Herbert Daniel, entre outros intelectuais que marcaram a época. Em 1988, Paulo Rocco apresentou ao mundo aquele que viria a se tornar, depois de acadêmico, o mais bem-sucedido escritor brasileiro, Paulo Coelho, ao lançar O Alquimista. Uma década depois, toda a obra de Clarice Lispector migrou para o catálogo da editora.
Entre tantos outros títulos fundamentais para o universo das letras, destaca-se ainda Harry Potter e A Pedra Filosofal, de J.K. Rowling. Foi presidente do SNEL, Sindicato Nacional dos Editores do Livro, por 3 mandatos consecutivos. Recebeu o prêmio especial Avena Publish News, da contribuição ao mercado editorial editorial por 50 anos, de dedicação ao livro ao Brasil. Meu querido Paulo Rocco, eu vou te apresentar, acabei de te apresentar, mas queria fazer uma pequena nota sobre Vivian Weyler. Vivian Weyler foi uma das principais auxiliares de Paulo Rocco durante muito tempo, muito amiga nossa. Começou como repórter no Jornal do Brasil, depois foi editora do Suplemento Literário e, em seguida, migrou para trabalhar com Paulo Rocco, de uma forma que o Paulo descobriu nessa uma auxiliar maravilhosa, infelizmente falecida precocemente. Com a palavra, então, Paulo Rocco. Muito obrigado, Cícero, Domício, Janaína, Rosisca acadêmica, os demais acadêmicos, todos aqui presentes. Eu fiquei um pouco assustado quando li o título da palestra, porque eu pensei que era a aventura do livro ainda não terminou. Eu prefiro que eu achei que o Cícero esqueceu uma interrogação. Não uma interrogação, mas uma exclamação. A aventura não terminou. O livro é perene. Eu não tenho também a facilidade de falar, mas eu vou usar um termo que o Fernando Sabino e o Rubem Braga usaram comigo quando eu comecei no ramo editorial, que eu sou abusado e ousado, porque eu entrei no ramo do livro com uma frase. O Fernando Sabino e o Rubem iam começar uma nova editora, a Editora Sabiá, e estavam procurando um gerente geral de uma editora. E eu era um simples estudante de economia. Aí fui me apresentar, consegui fazer que eles me recebessem para fazer uma entrevista, e eu, na entrevista, estava indo muito mal, porque eu não tinha nenhuma experiência no ramo editorial, não tinha experiência de trabalho, e aí me deu assim um lampejo, falei assim, bom, mas eu já li todos os livros do Carlos Drummond de Andrade, do João Cabral de Melo Neto, do Manuel Bandeira, e o Rubens, sarcástico, falou assim, Paulo, leitores nós já temos, agora a gente quer um gerente. E uma frase mudou a minha vida. Eu falei assim, e se eu trabalhar de graça? Por 3 meses. Se vocês gostarem, eu vou ficar, vocês me contratam. Se vocês não gostarem, me dispensam, mas não tem nenhum custo para vocês. E o Rubem falou que eu fui bastante ousado porque eu falei isso para um mineiro. E aí o Fernando comentou com o Rubem, o Rubem, não vai ter custo nenhum, ele vai trabalhar de graça. Bom, aí resolveram eles sim terem a ousadia de me contratarem. E eu estou me lembrando agora de uma famosa frase de Carlos Drummond de Andrade, que diz que ele falou que o autor, o editor e o livreiro formam uma trinca que tem que estar sempre unidos. Eu acrescentaria mais um, se o Drummond permitisse, o leitor, que é uma figura das mais importantes. Dessas 4 atividades, eu já fiz 3. Como editor, como livreiro, que muitas pessoas não sabem, leitor, e como escritor, eu não tenho coragem de procurar nenhum editor. Mas eu tive o prazer de ser depois, como falar de livraria, de ter sido sócio do Rubem Braga numa livraria que se chamou Cobra Norato, famoso poema de Raul Bopp. E foi uma livraria muito importante, quer dizer, no sentido de reunir muitos intelectuais lá em Ipanema. Mas eu queria falar também sobre, agora, sim, entrando no tema do livro, fazer um rápido resumo do que tem acontecido com o livro no Brasil nesses últimos 50 anos. A gente teve várias gerações de
de editores. Eu chamaria os editores mais românticos do passado. Eu gostaria de citar o Zé Olímpio, que foi uma figura muito importante no mercado editorial. E esses editores, depois, foram sucedidos por uns editores mais profissionais. Eu gostaria de citar, por exemplo, o Alfredo Machado, o Sérgio Lacerda. E a indústria do livro começou a se modificar. Quer dizer, ela passou de ser romântica para uma coisa mais comercial. Romântica, eu digo, porque na época não é que não eram profissionais, mas era um relacionamento em que o livro era tratado como uma coisa quase artesanal. E o livro, como coisa de indústria, foi da época dos anos 60, 70 em diante. E o mercado também livreiro, ele se transformou, quer dizer, as livrarias ficaram muito mais atraentes, quer dizer, não que elas, quer dizer, elas modificaram de perfil. Elas quiseram atrair não só os leitores habituais, como os leitores não habituais. E as livrarias se modificaram. Hoje elas são um ambiente super agradável de se visitar, e o livro passou a ser, como produto, a gente não tem que ter vergonha de falar isso, quer dizer, é um produto de marketing, um produto que não só tem que ter conteúdo interessante, mas tem que chegar ao leitor. Cerca de 25 mil novos títulos são lançados no Brasil todos os anos. Quer dizer, é uma quantidade enorme de livros, uma quantidade enorme de editores, e todos muito competentes, que têm feito um trabalho bastante louvável de levar o livro até o leitor. E o leitor? O leitor, a gente não pode ficar temeroso com relação a isso. É só ir numa Bienal do Livro. A gente vai ver lá na Bienal do Livro o entusiasmo das pessoas pelo livro. Quer dizer, o livro atrai uma multidão na Bienal. A Bienal é cara, o ingresso é caro, é longe, é desconfortável, e as pessoas vão. São milhares de pessoas, sem contar com a visita dos estudantes. E ver os estudantes nos dias de visitas especiais que eles têm, correndo de um estande para outro, querendo procurar livro, procurando os seus autores que estão lá autografando e tudo mais, é muito instigante para nós que isso ocorra, porque, evidentemente, o comércio do livro os meios do livro chegar até o público têm se modificado. Hoje, nos Estados Unidos, houve uma diminuição de livrarias, mas não houve uma diminuição de venda de livros impressos. Hoje, nos Estados Unidos, 50% dos livros são vendidos através da internet e 50% pelas livrarias. Mas não quer dizer com isso que teve uma diminuição na quantidade de livros produzidos. Pelo contrário, houve um aumento de livros produzidos. E no Brasil também está havendo essa modificação. Nós temos mais de 5.500 municípios. Não há possibilidade de ter livrarias em todos os municípios do Brasil. Então, a internet veio para ajudar a divulgação do livro. Muitos leitores passam a pesquisar livros, do seu interesse, através da internet. Quer dizer, eles tomam conhecimento e depois, sim, buscam o livro físico. Então, o livro físico não tem, pelo menos eu acredito, nos próximos anos, não tem perigo de acabar, não existe essa possibilidade. E o livro digital no Brasil, aconteceu um fenômeno nos Estados Unidos, que quando o e-book, que ele chegou a uma proporção muito alta, ele chegou a 30% do mercado, hoje recuou para 20% do mercado. Mas eu acho que eu tenho uma explicação para isso. O livro digital veio substituir o livro de bolso que existe nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil nunca existiu. Então, o público que comprava numa livraria de aeroporto 3, 4 livros, tinha que carregar, aí, hoje compra o e-book e carrega no Kindle, no aparelho portátil. Então, houve essa, vamos dizer, uma substituição. No Brasil, não houve
a explosão do e-book. Eu acredito que hoje ele não representa nem mais do que 5% no mercado. Mas isso não é só no Brasil. Na Europa também, o único país da Europa que teve um certo crescimento do e-book foi a Inglaterra. Os demais países, e posso falar do Japão, que é um país super técnico, que o e-book não prosperou. Então, o livro físico, todo aquele prazer que a gente tem de manusear, de ver o livro, é muito importante. Eu queria agora tocar num ponto que o Cícero falou sobre política do livro. A única... eu vou lembrar do Instituto Nacional do Livro, que teve, numa certa época, que fazia um certo trabalho de propagação do livro. Mas o livro, a democracia do livro, vem através das bibliotecas. As bibliotecas, Pedro, que foi presidente da Fundação Biblioteca Nacional, sabe perfeitamente disso. A biblioteca é um elemento mais democrático para a divulgação do livro e da cultura. E os governos não têm pensado nisso. Os trabalhos são feitos ocasionalmente. Uma hora vem um governo, pensa num projeto, num programa, faz alguma coisa, e depois tem uma descontinuidade. No dia que se pensar, honestamente, claramente, o quanto a biblioteca é importante, a gente vai ter noção de que este país pode progredir. Quer dizer, no dia que os governos todos, pensarem em fazer realmente um programa de distribuição de livros para as pessoas carentes, o livro chegar para as pessoas que estão interessadas. Quer dizer, o livro no Brasil, ele teve sempre a fama de ser um produto caro. Mas o livro, o preço médio no Brasil hoje é máximo R$40, em média, são $10. O preço dos livros no Brasil não sobe há muitos anos. O que aconteceu, eu queria falar um pouquinho sobre o que está acontecendo da crise no mercado editorial, né, com relação a algumas livrarias, é que a margem dessas livrarias diminuiu muito. Elas hoje têm uma relação entre custo e a margem que elas têm, pagando altos aluguéis e tudo mais, diminuiu. Quer dizer, as livrarias são acusadas, que elas estão passando por dificuldades, de incompetentes, mas não é bem isso. É uma situação que foi se agravando ao longo dos anos e que a gente tem que pensar que a gente é parceiro, quer dizer, os editores são parceiros dos livreiros, e se você não tiver livreiro, você não tem leitor. Então, essa crise, ela está vindo de uma situação bastante econômica que o Brasil está passando, e então acontece que muitas livrarias hoje passam dificuldades, mas eu tenho certeza eu tenho muita vontade, mas muita certeza também que isso passe, porque nós precisamos das livrarias, nós precisamos que as pessoas, leitores, estejam dentro das livrarias. E os programas de governo, quer dizer, que eu ressalto muito isso, tem que pensar, porque a gente vê assim, o interesse das crianças pelos livros. Então, a Fundação Nacional do Livro Infanto Juvenil tem feito um trabalho louvável de divulgação do livro junto às crianças, junto às feiras que são promovidas. Então, eu não vejo... eu estou aqui trazendo o seguinte: estamos passando por uma crise? Estamos. Mas quer dizer, se eu não fosse otimista, eu não seria editor. Então, eu tenho que ser otimista. Então, eu acho que todos de mãos dadas a favor do livro. Muito obrigado. Bom, tivemos duas exposições muito significativas sobre o problema do livro, e tenho certeza, Paulo, que a aventura não acabou, não. O livro é alguma coisa, como diz Borges, fundamental na cultura humana, uma conquista com a galáxia de Gutenberg e do Marshall McLuhan, e que dificilmente, pelo menos a curto prazo ou a médio prazo, não vai existir
esse livro que a gente pega no livro, acha uma coisa formidável, quero ler até o fim, né? Não deixo para depois. E, em relação a uma observação maldosa que eu fiz aqui à televisão, eu queria dizer que a esposa do Pedro, a Bia Correia do Lago, fez um excelente programa na televisão, divulgação de livros. Eu também tive um programa de televisão que fazia divulgação de livros. Quer dizer, a televisão também é um instrumento da divulgação da leitura, do hábito de leitura do livro. E muitas vezes faz adaptação de livros para seriados ou novelas de televisão. Exato. Quando as adaptações, e são várias, de Raquel de Queiroz, Zé Lins do Rego, Jorge Amado, João Baldo, e os próprios, o nosso sócio aqui, o acadêmico, o teatrólogo, como é que chama? Agora me deu um branco. Bom, Dias Gomes, que fez a sua carreira na televisão como novelista e divulgou vários livros que estavam lá e foi um escritor de primeira linha. Mas eu como você, eu fui tipógrafo, eu tive uma tipografia. Tive uma pequena editora, que também não deu certo, eu não dou certo para ser patrão de ninguém. Mas sempre me preocupa esse problema do livro. Como é que... Uma vez nós estávamos, Laura e eu, numa viagem em Buenos Aires para conversar sobre o problema do livro, e surgiu um tema que eu acho que é importante aqui no Brasil também. A livraria brasileira hoje está ocupada em 1/3 ou mais, talvez a metade ou mais da metade, pelo best-seller estrangeiro. Nada contra o best-seller estrangeiro. Mas o best-seller estrangeiro já vem com uma publicidade, porque geralmente é produto de filme, e nós sabemos que os jornais gostam daquilo que o público gosta. Então, se você tem um filme como Tubarão, e que é muito divulgado pela imprensa, quando surge o livro, o Tubarão, todo mundo vai comprar, né? E esse livro vira um best-seller, como livros importantes até, quer dizer, nada contra o best-seller, mas a verdade é que o livro do autor brasileiro não tem uma divulgação como tem um livro, por exemplo, de Harry Potter, da sua editora, não é? Ou como vários livros da sua editora também, né? Então, eu acho que esse é um problema. Uma vez, nesse ponto, você está acusando a imprensa, então. Não os editores. Não estou acusando a imprensa, eu estou dizendo que dentro desse sistema capitalista econômico que nós temos, quer dizer, o que interessa à imprensa são duas coisas, o sinistro e o comercial, né? Você não pode ter um acontecimento. Nasceu uma flor no jardim, na plena Avenida Rio Branco. Isso não é notícia. Agora, teve um desastre ferroviário com 100 mortos na televisão, a imprensa, tanto no rádio, quanto na televisão, quanto a imprensa, é necrófila. Não tenha dúvida disso. Só interessa a má notícia. A boa notícia não interessa. A boa notícia vai ali para o segundo caderno, e aí o que interessa é o que vai vender. O que vai vender mais se... bom, nós sabemos que nós estamos num mundo globalizado, em que as artes são globalizadas e a juventude... Bom, enfim, todo esse problema... Se você permite, por favor, uma parte. Diga lá. Eu acho que o mercado tem que ser equilibrado. Você não pode viver nem só do comercial, nem só do literário. Você tem que saber equilibrar, porque muitos livros importantes são lançados sabendo que tem um público muito pequeno. Mas, se você não tiver também um equilíbrio, vai à falência. Então, tem que saber dosar os dois lados. É claro. Não, estamos falando de livraria, né? Ou de editora também. É claro, você tem que ter o equilíbrio, evidente, mas estou dizendo o que acho que é um fator um amigo nosso abriu uma livraria só de livros
de autores brasileiros e não conseguiu, foi à falência, ou não chegou, fechou as portas, né? O que é um exagero também. Você tem que ter uma livraria com um shopping center, né? Dentro de um shopping center, isso é um shopping de livros. Mas o autor brasileiro sofre com esse problema. O outro problema que eu acho que você colocar o problema do livro só na área cultural já é um outro esquema que também não... porque o livro é um produto, como você disse. É um produto. Não vamos chegar ao nosso Alfredo da Record, tem que vender que nem sabão. Não, é um produto, é um produto. É um produto do trabalho cultural do escritor que criou com memória e com imaginação, e depois do editor que editou, e depois do distribuidor que distribui, e depois do livreiro que vende. Essas três últimas ações é uma parte comercial. Quer dizer, não tem nada a ver com a cultura, tem a ver com o comércio. Isso devia ser coisa de indústria e comércio. Não sei, quer dizer, são ideias... Por exemplo, me deem a ideia do Fernando Gasparian, o grande editor do Paz e Terra, o saudoso Fernando Gasparian, que me dizia o seguinte às vezes: se você tivesse uma política de crédito, Banco do Brasil, o Banco do Brasil tem, ou a Caixa Econômica, tem filiais nos 5.000 municípios brasileiros. Nesses 5.000 municípios não tem livrarias. Alguns, quantos? 1.500, 200? Os municípios que tiver livraria, o editor descontaria os seus títulos no Banco do Brasil, na Caixa Econômica, e cobraria lá do livreiro de Caxambi, dos Acres, não sei de onde, né? E, então, ele se tornava um agente cobrador, porque hoje, como é que está a Saraiva? Continua pagando ou deixou de pagar? Não, vamos falar aqui. É bom, tem internet. Está com dificuldades para pagar. As livrarias estão com dificuldades. Por que não tem um crédito subsidiado para livro? Por que não tem uma forma de mandar o livro para Chapuri do Acre e, de alguma maneira, vender um exemplar que seja? Distribuir o livro. Eu diria o seguinte: a maior contribuição que o governo poderia fazer nessa área é a parte dos correios, a parte da distribuição. O livro tinha antigamente uma tarifa especial. Hoje não tem mais a tarifa especial, então ele paga, é caro chegar o livro em Chapuri, lá no Acre. A academia não tem tarifa especial, nós temos muita correspondência, nós gastamos muito com correio. Então, uma política do livro seria essa, seria crédito com o Banco do Brasil, Caixa Econômica, e a livraria que não pagar, não entra no negativo do Banco do Brasil. Agora, fica fichada, como não paga. Aí você vai ter uma rede de livrarias que vão pagar. Essas que pagam, mesmo com 30, 60 e 90 dias, mas pagam, tudo bem. Agora, quem não paga, sai. Então, sai da lista de livrarias. Então, vamos esperar o Ciro Gomes para limpar o nosso nome. Vamos esperar o Ciro Gomes para limpar o nosso nome. Bom, enfim, mas o livro digital, o Kindle. Vou contar uma história da academia, né, Venâncio? Quando o Marcos Vilaça assumiu a academia e reformou toda a parte de informática, ele conseguiu dar um Kindle para cada acadêmico. Você tem o teu ainda? Eu não tenho o meu. Tem uma relíquia lá em casa. É verdade. Eu não sei, como é que você acha? Você acha que... eu ouvi bem a sua palestra, mas gostaria que você dissesse um pouquinho mais sobre isso. Quer dizer, a aventura do livro impresso vai acabar ou não? Não, acho que não acaba. Não, de jeito nenhum. O livro digital não vai acabar com o livro impresso. Também acho que, eu acho que pelo contrário, ele soma. Nem daqui a 100 anos? Não. Não. 100 anos já não sei. Aí, também não... Mas disseram que a televisão ia acabar com o cinema. Não. Disseram que a televisão ia acabar com o cinema. São dois
né, materiais São duas muito linhas. diferentes. São duas linhas. Por exemplo, você falou aí, né, o seu exemplo, né, de mandar lá para... O digital ajudaria nesse sentido, porque aí não tem que passar pelo correio, não tem que... É claro que pode ter a pessoa lá que queira o livro físico, Sei. mas as livrarias virtuais também enviam, né, muito mais caro e tal. Mas tem aí um o tipo de digital, livro nesse que não tem sentido, jeito, o livro infantil. Sem a ilustração, Não- o livro não fica, não tem a mesma graça. Mas há livros Né, infantis, há livros infantis hoje em dia de digitais. Eu não conheço assim bem isso, mas eu sei que tem, que toca musiquinha, que não sei o quê. Então tem outros modelos de se fazer o livro infantil no digital, que pode ser que seja atraente também. A Amazon, hoje é do Bezos, né? Que é dono do Washington Post, não, do New York. New York Times. Washington Post. Há uma concorrência, a Amazon, o Submarino, há uma concorrência ou a Amazon vai ficar sozinha no mercado? Difícil de Não, dizer. eu acho que não vai ficar. Não tem Não jeito. vai ficar sozinha, né? Não tem jeito. O mercado brasileiro está nesse aspecto de distribuição de concorrência, está muito sólido. Existem várias companhias investindo. O próximo passo é o marketplace, que é o seguinte, só para meio chato, é a loja digital dentro de lojas digitais. Óbvio digital. Muito bem. Antônio Torres, quer dar alguma palpite? Não, Você não, como Paulo. escritor, que tem... Não fala. Eu só queria lembrar, Cícero, uma coisa curiosa aqui, algumas curiosidades. A primeira curiosidade que eu verifiquei nesse tema é que o prêmio para o livro de êxito, digital, que ela lembrou, é um livro impresso. Não é curioso? Então, vai premiar o fulano que tem o seu livro digital. O prêmio do melhor livro, do livro mais vendido, é ele ganhar a edição em livro impresso. Quer dizer, isso é sintomático, isso é uma coisa curiosa. Uma outra coisa também que eu lembrei aqui, a respeito do índice de leitura nos Estados Unidos, eu não sei a quantas anda, Paulo, o índice de leitura per capita por ano no Brasil. 2 ou 1,2? Em Era torno de 1,2. 3 para 10. 3 para 10. Então melhorou bastante, porque aí isso é um sintoma bastante significativo. Está melhorando. Está melhorando. Então está melhorando. Né? Tem muito jovem lendo, né? Não sei se isso é um fenômeno Harry Potter, talvez seja até. Mas tem muito jovem, assim, adolescente e tal, que tem... isso, né? Eu citei aqui blogs de livro, que são consumidores ávidos de livro, talvez uma literatura mais... né, de best-seller, mas leem. Né? Só um dado a respeito já que falou da Saraiva. Saraiva pode estar passando por dificuldades econômicas, mas está vendendo cada vez mais em quantidade. Quer dizer, é um problema que é complicado de explicar, mas o número de exemplares que eles estão vendendo cada vez sobe mais. O problema econômico não tem nada, financeiro deles, aliás, não tem nada a ver com o problema de falta de leitores. Tá bom. Eu acho que nós ouvimos duas exposições brilhantes aqui sobre o problema do livro. A discussão poderia se prolongar um pouco mais, mas nós temos 1 hora para fechar a academia. E É verdade. a crise econômica. Mas só queria lembrar uma última palavra sobre a política de governo. Tem que ter uma linha de crédito para livro, tem que ler. Machado de Assis escreveu um artigo sobre o direito do crédito do consumidor. Machado de Assis ainda participava de polêmicas na juventude, mas ele era contra a política do Torres Homem, que era o ministro da Fazenda, e que era uma política contracionista. Desculpe, Baixa, você sabe disso mais do que eu, mas o Machado escreveu duramente contra o Torres Homem, que foi um grande jornalista liberal na juventude e depois, na maturidade, mandou fechar todos os bancos, baixou o crédito. Machado de Assis, eu acho também que
é um problema do crédito. Eu vivi esse problema como tipógrafo, vivi o problema como editor, só editei 2 livros, mas, enfim, eu acho que tudo aqui que foi dito e foi transmitido pela internet vai ajudar a esclarecer um pouco a nós todos e ao público que nos assiste pela internet. Dessa forma, eu agradeço pessoalmente ao Paulo Rouco e a Janaína por terem atendido o meu convite. Imagina. E passo a palavra para o coordenador-geral para encerrar a sessão. Muito obrigado, Cícero Sandrone, como sempre acertando no tema e nos convidados e no debate, né? E, a partir daquela sua primeira frase, depois da sua complementação, eu cheguei à conclusão de que televisão também é cultura. Bom, tenho o prazer de convidar a todos para, no dia 25, terça-feira, às 17h30, 25 de setembro, daqui a um mês mais ou menos, o próximo seminário Brasil-Brasis, que tratará de uma certa ideia de Brasil entre passado e futuro. Coordenação do acadêmico Edmar Baixa. Aliás, quem vai coordenar dessa vez é o coordenador-geral, porque o acadêmico Edmar Baixa vai dialogar com Pedro Malan sobre esse tema. Muito obrigado a todos os presentes, obrigado aos internautas que nos assistem. E está terminado o seminário de hoje. Muito obrigado.